Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com a Constituição do Estado de Minas Gerais e para falarmos de processo legislativo na Constituição Estadual, uma matéria muito importante não apenas para os concursos da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, mas também nos concursos do TJ, do Ministério Público. É comum a cobrança de processo legislativo na Constituição Estadual para os concursos em Minas Gerais como um todo, inclusive no Poder Judiciário e no Ministério Público, tá? Então vamos lá, vamos estudar o artigo 63 em diante da Constituição Estadual, um tema sempre recorrente, sempre importante. E quem já estudou processo legislativo na CF 88, fica muito mais fácil, tá? Então a dica que eu dou é a seguinte, ó, não estudou processo legislativo na Constituição Federal? Primeiro estuda o processo legislativo na CF 88, para depois estudar o processo legislativo na Constituição Estadual. Você vai entender muito mais e aprender muito mais, mesmo que no seu edital não tenha processo legislativo na CF 88. Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com uma prova, com um concurso público que vai cobrar o processo legislativo na CF 88 também. Então vamos lá? Vamos tratar aí dessa importante matéria no âmbito da Constituição Estadual. Nós estamos estudando poder legislativo e nós vamos começar isso aqui, ó, o processo legislativo na Constituição do Estado de 1989. E vejam só, ó, o clássico artigo 63, ó, se lá na Constituição Federal de 88 você não pode deixar de estudar o artigo 59, que fala quais são as espécies normativas primárias, os atos normativos primários que dependem de processo legislativo para sua elaboração. Então, a lembrar lá, ó, da emenda à Constituição, da lei complementar, da lei ordinária, da lei delegada, né? Além da lei delegada, as medidas provisórias, os decretos legislativos, tá? E além dos decretos legislativos, as resoluções. Os 7 atos normativos primários: emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Só que isso, gente, ó, é na CF 88, no artigo 59 da CF 88. E em Minas Gerais, quais são os atos normativos primários que dependem de processo legislativo? Percebam que eu tenho 2 a menos, pois em Minas Gerais não tem medida provisória e não tem decreto legislativo. Nós vamos encontrar as emendas à Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada e as resoluções da Assembleia Legislativa. Então, ó, fazendo aquela nossa tradicional pirâmide de normas que representa os atos normativos, né? Se eu falo do ordenamento jurídico de um Estado, eu tenho que lembrar que a norma mais importante do ordenamento jurídico estadual é a Constituição Estadual de 89. Em Minas Gerais não vai ser diferente. E o que eu vou encontrar logo abaixo da CE 89? Ora, professor, os atos normativos primários, aqueles que buscam a sua fundamentação diretamente no texto da Constituição. E quais são os atos normativos primários que representam, que dependem, melhor dizendo, né, de processo legislativo? Aí a emenda à Constituição do Estado, a lei complementar estadual, a lei ordinária estadual, a lei delegada, né, também sempre aqui no âmbito estadual, e as resoluções da Assembleia Legislativa. E da mesma forma, ó, abaixo dos atos normativos primários, eu vou encontrar atos normativos secundários. Exemplo de um ato normativo secundário, o decreto regulamentar do governador. Então vem a lei, que é o ato normativo primário, e abaixo da lei vem o ato normativo secundário, um decreto regulamentando, por exemplo. Mas por que o decreto não está no artigo 63?
porque o objetivo do artigo 63 é tão somente listar quais são os atos normativos primários que dependem de processo legislativo para a sua elaboração. A emenda à Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada e a resolução. Tranquilo? Tranquilo, hein? Questão super tranquila em termos de prova, em termos de concurso público. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Sai um pouco aí fora de esquadro aí, ó, mas o importante é lembrar que existe a lei do processo legislativo, e essa lei inclusive é uma lei federal, é uma lei complementar federal que trata justamente da técnica legislativa e do processo legislativo como um todo, tá? O importante é lembrar que a lei do processo legislativo é uma lei complementar, tá? E não uma lei ordinária, mas o mais importante está aqui, ó. Você precisa ter no dia da prova que emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, tá? Ó, tô colorindo aqui para ficar bem destacado e bonitinho para vocês, ó. Lei delegada e resolução são atos normativos primários que dependem de processo legislativo. É o artigo 63 da Constituição Estadual. Na Constituição Federal, o mesmo artigo, né, é o 59. Só que lá eu tenho mais, ó. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. Mas no plano federal e não no plano estadual. Nós estamos falando de processo legislativo na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. Beleza, professor, não vou errar isso. É isso mesmo, nada de erro numa questão tão tranquila e básica como essa. E outra questão predileta por parte de todas as bancas examinadoras é essa aqui, ó. Quem que detém iniciativa para emendar a Constituição? Ou seja, quem pode propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, né, à Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, ó, em Minas Gerais, quem que detém iniciativa de PEC? Primeiro, ó, podem marcar. Clássico, obviamente, nos concursos da Assembleia, de, no mínimo, 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Então, ó, no mínimo, 1/3 dos deputados estaduais. Além disso, outra iniciativa lógica, o governador de estado. Então, ó, o governador também pode ser autor de proposta de emenda à Constituição Mineira. E aí, ó, o ponto que eu acho que é mais singular e que mais pode gerar uma questão de prova em um concurso em Minas Gerais. O inciso 3. Para emendar a Constituição Estadual, eu posso ter uma PEC proposta também por, no mínimo, 100 câmaras municipais, manifestado pela maioria de cada uma delas, ou seja, internamente, cada uma delas se manifesta favorável a essa PEC por maioria relativa, por maioria simples. Então, ó, no mínimo 100 câmaras municipais, tá? Manifestando-se cada uma delas internamente por maioria relativa. Pô, professor, por que não seguiu, né, a didática da Constituição Federal, que fala mais da metade das assembleias legislativas manifestando-se cada uma delas por maioria relativa? Gente, Minas Gerais tem 853 municípios. Já pensou? Mais da metade das câmaras legislativas, né, das câmaras municipais, melhor dizendo, desculpe, mais da metade das câmaras municipais, ia ser praticamente impossível você ter uma proposta de emenda à Constituição com essa origem, tá? Então é por isso que é mais de 100 câmaras municipais tão somente, beleza? Cuidado com isso, ó. Quem tem iniciativa de PEC em Minas Gerais? 1/3, né, ó. 1/3 dos deputados estaduais, o governador do estado. Até aí tudo bem, uma comparação com 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, lá
na PEC da Constituição Federal e a iniciativa do presidente da República também. E a grande diferença vem aqui, ó. Por isso que eu acho que o examinador tende a fazer uma questão envolvendo o inciso 3, de no mínimo 100 câmaras municipais, manifestada pela maioria de cada uma delas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá? E quer dizer, então, que eu tenho que estudar isso na Constituição Estadual, exatamente, o artigo 64. Porque lá no artigo 60, gente, ó, da CF 88, eu tenho a regra na Constituição Federal. Quem que detém iniciativa de PEC, mas lá na Constituição Federal, uma proposta de emenda à Constituição Federal. Aí eu tenho que lembrar daquele clássico, ó. Primeiro, né, o presidente da República, depois 1/3 da Câmara dos Deputados, tá? Depois aqui, ó, 1/3 do Senado. E além disso, mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos membros internamente. Então, ó, a regra da manifestação por maioria relativa é a mesma, só que qual que é a grande diferença em Minas Gerais? No mínimo 100 câmaras municipais, né? E não mais da metade, né, das câmaras municipais, igual muitas vezes o examinador tenta te confundir. Então, ó, uma coisa é a proposta de emenda à Constituição, né, no âmbito da Constituição Federal, no âmbito do artigo 60 da CF 88. Quem que pode propor? Presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa, por maioria simples. Outra coisa é a PEC no âmbito da Constituição do Estado de Minas Gerais. 1/3, no mínimo, da Assembleia, o governador do Estado, representando a chefia do Poder Executivo, e, por fim, no mínimo, 100 câmaras municipais, manifestada pela maioria de cada uma delas. Isso aqui, ó, é tela de prova, hein? Cuidado com isso aqui, eu vou colocar essa observação aqui, ó. Tela de prova. Bastante cuidado com relação a todos esses pontos aqui, ó. Tudo isso pode virar justamente um questionamento no seu concurso, no seu domingo de prova. Beleza, professor. Bola para frente, bola para frente. Parágrafo 1º, ó. O que eu tenho aqui no parágrafo 1º? Faltou o parágrafo ali, né? Ó. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata esse artigo. Óbvio, nem precisava ter, gente. Iniciativa de PEC é completamente diferente de iniciativa de projeto de lei, entenderam? De iniciativa de proposta, de proposição que trate de matéria infraconstitucional. Ok, existem determinadas leis que são de iniciativa privativa do governador. Isso vale, por exemplo, para a proposta de emenda à Constituição? Claro que não. Então é até redundante, nem precisaria ter isso, tá? No parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Mineira. Mas está aí, ó, percebam que eles tiveram, né, esse preciosismo, tá? Lá na Constituição Federal não tem, isso está implícito. Uma iniciativa de PEC é iniciativa de PEC. Iniciativa de projeto de lei é iniciativa de projeto de lei. Beleza? Não preocupa muito aí com o parágrafo 1º, não. Ele é redundante, né? Ele é meio que óbvio em termos práticos. Ok, professor. E o parágrafo 2º, ó. A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o estado estiver sob intervenção federal. Peraí, professor, são as mesmas limitações circunstanciais ao poder de reforma da Constituição Federal. Sim, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vale a pena você lembrar do artigo 60, parágrafo 1º da CF 88. Aí qual que é o esqueminha que você pode fazer? Que tanto para a Constituição Federal quanto, né,
para a Constituição do Estado de Minas Gerais, só que aí, né, o artigo 64, parágrafo 2º da SENG 89, qual que é o esqueminha? Eu tenho que lembrar que existem limitações circunstanciais ao poder de reforma da Constituição. Então, quais são as limitações circunstanciais? Eu não posso nem reformar a Constituição Federal, nem reformar a Constituição Estadual. Quando, professor? Ora, quando eu estiver na vigência de estado de sítio. Então, o presidente da República solicitou autorização ao Congresso, né? Recebeu a autorização do Congresso e decretou estado de sítio. Você não emenda nem a Constituição Federal, muito menos uma Constituição estadual. Também, não posso alterar constituições durante a vigência de estado de defesa. Óbvio, se eu não posso alterar a federal, muito menos as estaduais, muito menos a Constituição do Estado de Minas Gerais. E também, não se altera a Constituição durante a vigência de intervenção federal, ok? Então aqui, o que vale no tocante a limitações circunstanciais ao poder de reforma da Constituição para a Constituição Federal, vale para a Constituição dos Estados como um todo, tá? Se eu não posso reformar a Constituição Federal durante a vigência de estado de sítio, durante a vigência de estado de defesa, durante a vigência de intervenção federal, eu não posso fazer isso, muito menos em uma Constituição estadual. Entenderam? Faz todo sentido. Se eu não posso reformar a Constituição Federal, muito menos uma Constituição estadual, visto que as constituições estaduais são manifestações do poder constituinte derivado decorrente, que decorre da própria Constituição Federal. Então seria um contrassenso você ter a proibição, a reforma constitucional, né, federal, no âmbito de um estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, e permitir isso no âmbito de uma Constituição estadual. Então, gente, vale não só para Minas Gerais, vale para qualquer Constituição estadual. Qualquer Constituição estadual, em seu processo legislativo, precisa ter um dispositivo, um parágrafo, como o parágrafo 2º do artigo 64 da CF 88, aliás, da CF 88, da SENG, né? 89 aqui, Podem marcar, viu? Podem marcar isso aqui, porque pode virar, inclusive, questão comparativa com a CF 88. Beleza, professor, não vou errar. Que bom, porque agora a gente vai para o ponto alto, né? Mais importante sobre emenda à Constituição. Seja na Constituição Federal, seja na Constituição de um Estado, em regra, o examinador sempre quer saber isso aqui, como que é o processo legislativo. Então, olha só, a proposta será discutida e votada em 2 turnos e considerada aprovada se obtiver em ambos 3/5 os votos dos membros da Assembleia Legislativa. Então, vamos colocar uma PEC aqui. Uma PEC que foi encaminhada por quem? Uma proposta de emenda à Constituição que é de autoria do governador do Estado. Então, o governador vai encaminhar uma PEC. Essa PEC vai tramitar lá na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá? E aí, o que vai acontecer lá na Assembleia, gente? Primeiro, uma votação em primeiro turno. Alcançou-se os 3/5 exigidos pela Constituição. Beleza, acabou? Não. Eu vou para a votação em segundo turno. Lembrando que se em qualquer dessas votações não se atingir, os 3/5 de maioria, vai para o arquivo da Assembleia. Mas percebam, vai para a Assembleia Legislativa e na Assembleia tem que passar em 2 turnos. 2 turnos e 3/5, tá? Só que como o Legislativo Estadual é unicameral,
e não bicameral, como acontece no Congresso Nacional, eu tenho 2 turnos tão somente em uma única casa legislativa. Então o que eu tenho que lembrar? Passou em primeiro turno, passou em segundo turno na Assembleia Legislativa, ela vai para a promulgação. Novamente, né? Não existe sanção ou veto de emenda à Constituição, de proposta de emenda à Constituição. Quem que promulga, professor? A mesa da Assembleia Legislativa. Então, ó, a promulgação vai ser feita pela mesa da ALMG. Promulgou, publicou. E aí eu vou ter a publicação, né, da respectiva emenda à Constituição, alterando o texto da Constituição estadual, a publicação daquela EC com o respectivo número de ordem. Então é o parágrafo 4º, ó. A emenda à Constituição com o respectivo número de ordem será promulgada pela mesa da Assembleia. Então vejam aqui, ó. Tá? Mesma regra, se a gente parar para pensar, da Constituição Federal. Porque lá na Constituição Federal, lá no artigo 60, parágrafo 2º, eu também tenho 2 turnos e maioria de 3/5, mas em cada casa do Congresso Nacional. Óbvio, se o Congresso é bicameral, tramita em 2 turnos na Câmara, tramita em 2 turnos no Senado, tá? Não necessariamente começa na Câmara, né? Mas no meu exemplo aqui, foi o presidente da República. O presidente da República encaminhou uma PEC, 2 turnos por 3/5 na Câmara, 2 turnos por 3/5 no Senado. E promulgação pela mesa da Câmara em conjunto com a mesa do Senado, justamente para observarmos, né, para provar que aconteceu o consenso. Só que isso que eu acabei de exemplificar para vocês, né, é o artigo 60 da Constituição, da CF 88, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Mas percebam que a regra é praticamente a mesma na Constituição do Estado de Minas Gerais. A PEC, tá? Aqui, ó, a PEC, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos e considerada aprovada se obtiver em ambos 3/5. Não alcançou 3/5 em qualquer uma dessas votações aqui, gente, o que vai acontecer? Vai para o arquivo da Assembleia. Passou na Assembleia. Ora, eu preciso ter a promulgação, né? Então ela vai ser promulgada pela mesa da LMG e, obviamente, logo depois da promulgação, eu tenho a publicação daquela emenda à Constituição com o respectivo número de ordem. Tranquilo? Super tranquilo, né? Não tem como errar isso nem na Constituição Estadual, nem na Constituição Federal. Sempre estudar o artigo 60 da Constituição Federal e sempre estudar o artigo 64 da Constituição Mineira. Bola para frente. O que a gente tem que lembrar ainda sobre o tema proposta de emenda à Constituição? Olha só aqui, ó, é outro comparativo que acontece na Constituição Federal e que tende a acontecer na Constituição do Estado também. Olha só o que a gente tem aqui, ó, tá? Uma questão importante, ó. Artigo 71. O que vai acontecer no âmbito... Opa, peraí, acho que eu pulei uma... Deixa eu voltar aqui, ó. Não, eu pulei não, aqui, ó. Aliás, eu não coloquei o parágrafo 5º, tá? Eu queria ter colocado o parágrafo 5º aqui, ó. Deixa eu colocar o parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição, que eu acabei esquecendo aqui, ó. Artigo 64, tá, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Por que ele é importante, o parágrafo 5º? Se eu tenho uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ok? E ela é rejeitada, então atenção, ó. A PEC rejeitada não poderá ser objeto de nova deliberação, aliás, nem nova, né, deliberação, nova reapresentação, tá? Ela não poderá ser reapresentada, vou até colocar nos termos da Constituição aqui, ó. Ela não poderá ser
reapresentada na mesma o quê, gente? Na mesma sessão legislativa. Ou seja, se a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais rejeitar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela pode ser apresentada, reapresentada na mesma sessão legislativa, no mesmo ano de trabalhos da Assembleia Legislativa? Não, ok? A PEC rejeitada não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Percebam que lá no texto do parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição Mineira, tá? Não tem nenhuma ressalva. E é justamente por isso que todas as bancas examinadoras comparam. Comparam com o quê, professor? Com a regra do artigo 71, que eu coloquei aí em cima para vocês. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Artigo 71. Eu não estou falando mais de PEC. Eu não estou falando mais de proposta de emenda à Constituição. O artigo 71 fala de projeto de lei. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Então, o que eu tenho que lembrar? Ó, tem que lembrar isso aqui. Ó. No artigo 71, eu estou falando de PL, de projeto de lei, e um projeto de lei que foi rejeitado. Então, atenção, ó. Projeto de lei rejeitado. Regra geral, ó, RG. Regra geral. Não poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Então, em regra, um projeto de lei rejeitado não poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa da Assembleia, no mesmo ano. Só que eu tenho que lembrar que aqui, ó, tem exceção. Qual que é a ressalva? A exceção prevista no artigo 71 da Constituição Mineira. Ah, professor, a exceção é por proposta da maioria absoluta da Assembleia, pode, tá? Exceto, né, quando for o quê, gente? Quando for por proposição da maioria absoluta, porque maioria absoluta é a mesma coisa que maioria dos membros, tá? Maioria dos membros, igual tá aqui, ó, maioria dos membros é a mesma coisa que maioria absoluta. Então é por isso que eu posso falar, ó, exceção é por proposta da maioria absoluta da ALMG. Aí vai poder sim ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Compreenderam? Então não confundam PEC rejeitada, que em hipótese alguma não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa da Assembleia, com PL rejeitado, com projeto de lei rejeitado, que poderá sim ser objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa, se a proposição for feita pela maioria dos membros, pela maioria absoluta da Assembleia. Então, ó, em regra não pode, mas se for por proposta da maioria absoluta da Assembleia, pode. É só fazer a leitura do artigo 71. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da ALMG, da Assembleia Legislativa. Tranquilo, professor? Tranquilo demais isso aqui, né? E é sempre uma questão, ó, recorrente. Quem já estudou processo legislativo na CF 88 vai lembrar das minhas aulas lá de processo legislativo na CF 88. Quantas e quantas vezes, gente, eu falo para vocês tomarem cuidado no comparativo do artigo 60, parágrafo 5º da CF 88
com o artigo 67 da CF 88. É a mesma coisa. No 60, parágrafo 5º, eu estou falando de rejeição de PEC. No 67, eu estou falando de rejeição de projeto de lei. É sempre o mesmo questionamento. Seja numa questão de processo legislativo na Constituição Federal, seja numa questão de processo legislativo na Constituição de qualquer estado, tá? Então a regra aqui acaba sendo comum também para todos os estados, para todas as constituições estaduais. Obviamente, na Constituição do Estado de Minas Gerais não seria diferente. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pô, esse tema de processo legislativo é interessante e é bem tranquilo, professor, ainda mais porque eu já estudei processo legislativo lá na Constituição Federal. É aquilo que eu falo sempre, gente. Nunca pegue a Constituição Estadual logo de cara. Estude primeiro a Constituição Federal. Tem aula minha no YouTube aí, há quanto tempo, né? Tratando de processo legislativo na Constituição Federal. Vai assistir às aulas sobre processo legislativo, sejam as aulas públicas, gratuitas, né, do canal, sejam aquelas aulas exclusivas para quem é membro do canal, onde eu desenho, né, mais ainda o processo legislativo para quem é membro do canal no YouTube, né? Por falar nisso, ó, seja membro do canal no YouTube, tá? Vocês ajudam demais e vão ter acesso não só a todo o conteúdo gratuito que eu sempre produzo e distribuo aqui, ó, como também ao conteúdo exclusivo, tá? Tão somente R$ 7,99 por mês. Eu sempre cobro o preço mínimo, né, previsto pelo YouTube ali, ó. Se tivesse um preço menor, eu cobraria menos ainda, tá? Mas enfim, é só para vocês darem uma ajuda aí, né, no trabalho, no projeto. Afinal de contas, estou aqui, né? Estamos aqui diariamente produzindo, organizando e distribuindo conhecimento para todos vocês. Gente, muito obrigado, estou encerrando essa aula de processo legislativo e depois, né, no nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito de iniciativa. Então nós vamos tratar da iniciativa das leis, mas no âmbito da Constituição do Estado de Minas Gerais, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.